queridos irmãos, que todos nós agora perderão nesse. Meus queridos irmãos, que todos nós agora possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos mais um dia neste sábado chuvoso, cinzento, mas com a certeza de termos dentro de nós um coração feliz, um arco-íris que transborda e uma fé imensurável. Que todos agora possam ter um relaxamento mental para aprendermos diante da palestra da noite, do conteúdo que será ensinado, dessa doutrina gigante que nos alivia, que nos conforta e que nos traz tantos benefícios para a nossa alma. Que todos vocês, meus queridos irmãos, possam ficar concentrados, tranquilos, suaves. Neste momento, agradecemos a oportunidade, que a paz do Divino Mestre, do nosso querido Jesus, permaneça diante de nós e de todo o nosso coração. Começamos agora a palestra que o nosso querido irmão Lucas, que a espiritualidade amiga conduza para este momento de crescimento mental e espiritual de todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui hoje reunidos para falar sobre essa mensagem, a superficialidade da vida. Particularmente, nós temos muito a tratar sobre isso, e essa mensagem que foi lida antes da palestra nos dá exatamente a importância de nós sempre buscarmos evoluir, progredir. Tal é a necessidade de estarmos aqui em busca de nos melhorarmos. O tema da noite hoje, ela é principalmente fundamentada num livro chamado Iluminando o Tempo. No seu capítulo 8, tem um título, uma seção do livro específico que trata sobre esse tema. É o mesmo nome do tema, mas a subjetividade da vida. Eu não utilizei exatamente totalmente, até por esticar o interesse dele, mas eu utilizei algumas outras citações do Evangelho do Espiritismo e do Livro dos Espíritos para amparar, para embasar o conteúdo hoje apresentado. Então, vamos lá. Para quem me conhece, já deve perceber que normalmente eu tiro os meses que eu dei palestra que tem dado muito certo e não vai ser muito diferente desta. Geralmente eu utilizo, no primeiro slide, uma apresentação do conceito, do verbete relacionado à apresentação. Então, nós vamos tentar entender o que significa a palavra superficialidade. Indício, que é o dicionário online que mais se tem acesso atualmente na língua portuguesa, né? O verbete está catalogado como superficialidade. É um substantivo que é a condição ou qualidade do que é superficial. Algo que é elementar, sem conteúdo, com pouco ou nenhuma profundidade. Bom, isso é uma definição do português, né, para o meio material. Mas ali a gente já consegue particularmente compreender em certo ponto sobre alguns aspectos que a gente vai tocar. Sobre como é a nossa superficialidade na vida. Onde nós vamos agir de alguma forma com pouca profundidade, sem conteúdo, sem os elementos necessários para uma vida com V maiúsculo, né? A vida espiritual. Mas antes, então, da gente entender, nós precisamos exatamente pensar. Como saber o que é supérfluo na vida? Né? O que exatamente nos diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, sobre a superficialidade da vida? Então a gente tem que entender por que nós viemos encarnar nesse planeta. Kardec, então, no Livro dos Espíritos, questão 132, que pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Para a gente poder determinar o que é supérfluo, a gente tem que saber o propósito pelo qual a gente se encontra aqui. E os espíritos respondem, um texto bastante extenso, mas ele praticamente responde em duas classificações das duas definições. Então, a primeira delas. Então, qual o objetivo da encarnação é? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a encarnação é um instrumento para nós chegarmos até a perfeição. É impossível nós chegarmos a um espírito perfeito sem passar por processos encarnatórios.
Para alguns, essa encarnação é expiação, para outros, missão. E aí vem a característica, a necessidade de estarmos encarnados dentro do nosso processo evolutivo. Essa é uma das necessidades da encarnação, mas existe mais uma. Ele continua o texto e ele retoma. Visa ainda outro fim a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então aqui ele fala que nós, além de estarmos em busca da perfeição, no processo encarnatório, nós temos que trabalhar, laborar para fazer a nossa parte dentro da criação. Nossa função enquanto espíritos é estarmos regendo pelas leis morais as nossas ações para, paulatinamente, ir nos agradecendo, progredindo com a mensagem lida da abertura do trabalho, para chegarmos então ao objetivo final, que é a perfeição que ainda estamos em busca. Então essa é uma definição do Livro dos Espíritos. Mas então a gente sabe que a gente deve evitar superficialidades da vida, e a gente sabe o que a gente deveria fazer. Mas tem algum outro momento que Kardec fala sobre superficialidade? E sim, numa das sessões das leis morais, na questão 717, Kardec pergunta se tem uma sessão na 715, 16, 17, onde ele fala sobre o supérfluo e o necessário. E exatamente nisso a gente encontra uma pequena nota posterior a essas três perguntas, onde Kardec complementa um pouco mais a visão daquelas respostas, e ali ele comenta: nada tem de absoluto entre o limite entre o necessário e o supérfluo, visto que para alguns algo é extremamente necessário pela sua condição evolutiva e para outros é supérfluo. Mas tudo relativo, cabendo à razão, e aí em algumas traduções a gente encontra consciência regrar essas coisas. Então, a gente vai perceber que quando de alguma forma a nossa consciência, a nossa razão nos remete a repreender a nossa frivolidade, as nossas ações pífias, sem conteúdo, de alguma forma a gente está agindo com superficialidade, a gente vai começando a perceber isso. Então a gente imagina que a superficialidade é como se fosse esse iceberg. A gente só enxerga o que está lá em cima. A gente só vive o que está lá em cima. Aquele mísero conteúdo que está lá flutuando. Mas o que na verdade nos importa é tudo que está abaixo disso, o conteúdo verdadeiro da vida. Que a gente muitas vezes, por querer viver apenas naquela faixa acima da água, naquela parte que nos é visível, nós esquecemos que a gente é muito maior do que aquilo. Nós somos muito mais do que a gente faz no nosso cotidiano, nas nossas ações da vida. Nós temos muitas outras qualidades que a gente muitas vezes esquece. A gente tem muito mais deveres que a gente omite. A gente tem muito mais defeitos que a gente esconde. Nós somos muito mais complexos, muito maiores do que uma visão que se enxerga apenas da superficialidade deste iceberg. Então a gente vai tratar, a partir do texto, algumas 4 categorias de superficialidades da vida que nós corriqueiramente vivemos. Isso não é uma forma de repreensão a nenhum de nós, mas, particularmente quando lia, eu me sentia até mesmo instigado a pensar e refletir na minha existência, porque ela atinge a todos nós. Isso não é particular a ninguém, mas se cada um de nós parar para ouvir e perceber, nós em algum momento agimos superficialmente na vida. Mesmo que nós não queiramos, mesmo que a gente não perceba. E é exatamente esse alerta que a gente tem a partir dessa leitura. Eu cataloguei em tópicos e eu vou narrar alguns pontos para a gente entender, para a gente poder começar a transformar a nossa existência, a gente poder trazer mais à tona tudo isso que a gente tem escondido dentro de nós. Então, a primeira superficialidade da vida que o livro nos remete é a nossa relação com a sociedade. Nós agimos muitas vezes superficialmente em sociedade, baseado em frivolidades, em desinteresses. A gente vive a vida sem devidamente a importância que ela deve ter, visto que a sociedade é o que nos torna diferentes dos animais. Nós precisamos conviver com a sociedade porque a sociedade nos permite trazer e exercer inúmeras funções que a gente não consegue exercer em só. Nós não sabemos repartir se nós estamos sozinhos. Nós aprendemos a compreender, a amar, a respeitar se vivemos em solidão.
A sociedade nos permite exatamente esses desafios. E aí a gente tem alguns dos nossos demonstrações de superficialidade. O isolamento social. Quando nós nos isolamos socialmente, a gente obrigatoriamente está vivendo superficialidade. A gente está esquecendo da importância de saber conviver com outras pessoas. E isso, com o passar dos anos, a gente, eu como já estou na minha idadezinha, já beirando na metade do caminho, a gente começa cada vez a ter mais isolamentos sociais. A gente convive cada vez menos com pessoas, com amigos, com pessoas à nossa volta. Nós cada vez queremos ficar mais em casa. Menos a gente quer se expor, ir em festa, nossa, dá um trabalho, nossa. Mas isso é importante. Nós temos, claro, dadas as condições da festa, eu não tenho mais idade para estar amanhecendo, batendo cabelo por aí. Mas é importante nós irmos aos aniversários, nas festas da sociedade, em, sei lá, em quermesse, em feiras, esse tipo de ação social, que é amplamente aceito e é um ambiente saudável. Nos é importante esse convívio. Muitas vezes nós vamos ser instrumento da espiritualidade em auxílio de muitas vezes uma pessoa que a gente vai encontrar lá, que vai abrir um sorriso para essa pessoa, vai conversar com ela, vai trazer alegria naquele momento daquela pessoa. Então, no momento que nós nos isolamos espiritualmente, a gente está vivendo naquele nosso mundinho fechado, na superficialidade da nossa existência. Nós estamos nos escondendo das obrigações morais que nos é dado. Quando nós esquecemos os nossos amigos, e quantas vezes isso acontece? Nós temos amigos de longas datas, alguns menos ou mais intensas as amizades, mas muitas vezes a gente sabe das condições e dificuldades que algum amigo está e a gente não dá a devida atenção e o respeito e carinho a essa amizade, essa pessoa que nos é cara. Nós esquecemos da contribuição moral que devemos de auxiliar ao próximo. Nos distanciamos dos amigos, às vezes por família, às vezes por desinteresse, às vezes por preocupação, às vezes simplesmente eu estou cansado, não quero. Mas é uma demonstração de egoísmo, de desamor com essas pessoas que precisam de nós. E com o passar do tempo, cada vez nós nos apegamos mais dos amigos, nós nos distanciamos mais das pessoas. Isso faz parte da natureza humana, mas deve ser importante essa correção e essa ressalva. É importante nós lembrarmos dessas pessoas. Mesmo que virtualmente, hoje em dia é muito mais difícil conviver, eu principalmente que tenho família que mora longe, muitas vezes o único contato que eu tenho diário com a minha família, meus parentes, é por telefone, por videochamada, já é uma forma de contato. Não é ideal, mas vista a distância é o que é permitido. Outro ponto que toca a todos nós, e esse toca particularmente a mim, é a procrastinação do trabalho. Isso demonstra o desinteresse e a falta de importância e zelo do exercício da atividade diária do nosso trabalho. Isso não é um trabalho remuneratório, muitas vezes é um trabalho no lar. O trabalho de cooperar com a esposa e com o esposo, com o cônjuge, em auxiliar nas atividades domésticas, auxiliar nas atividades de cuidados dos filhos. A gente vai falar sobre família logo adiante. Mas a sociedade nos impõe, o trabalho no convívio do dia a dia nos impõe exatamente essas exigências de nos dispormos, nos auxiliarmos. Muitas vezes a gente se omite, a gente esquece, a gente deixa para lá, a gente tenta empurrar o máximo possível. Isso é viver em superficialidade. É não dar a atenção, é não se dispor, é não estar se entregue ao auxílio, ao trabalho. E quando agimos em sociedade, dentro desse amparo superficial da vida, a gente vive dentro dessa condição, nós estamos infringindo principalmente duas das leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho e a lei da sociedade. Então, se de alguma forma vocês tiverem alguma dúvida quanto ao que eu falo e acham que deveriam pesquisar um pouco mais ou querem se inteirar dessas leis, é bem interessante. Porque ali nos dá uma regra de conduta bem própria quanto à sociedade e ao trabalho. Quebrando alguns egoísmos, alguns achismos, algumas dúvidas que nós carregamos conosco. Então, muitas vezes nós vivemos na sociedade em superficialidade. No dia a dia, fazemos as mesmas coisas, falamos com as mesmas pessoas, sem devida atenção, muitas vezes só por obrigação ou por educação. Não nos importamos, não nos damos a devida atenção e amparo que as pessoas precisam. Mas existe um outro ponto, que é quando a gente vive superficialidade em família. E isso é uma realidade que acontece muito hoje em dia. Esquecemos dos filhos, esquecemos de conviver bem com os parentes, com a esposa e o esposo.
Uma das formas mais comuns na sociedade moderna, e pelo menos do que trata o livro, e eu concordo, é a desatenção com o cônjuge, onde nós vivemos anos e anos e, ao mesmo tempo, nós convivemos. Não damos mais a devida atenção, apaga-se o fogo, a desalemor, a desalegria de convívio. No início, o romance é uma maravilha, vem o amor, que é uma chama já mais branda, mais duradoura, e a gente não dá mais a mesma atenção, não dá o mesmo respeito e consideração. Então, essa desatenção com o cônjuge é viver em sociedade familiar, mas sobreviver, nem é viver, na verdade. É estar ali, de corpo presente, convivendo o mínimo possível, não dando mais a devida atenção, mesmo carinho, afeto, e nem é uma questão física, mas carinho e atenção no falar, no conviver, no sorrir, no dar presentes bobos, frívolos, o estar junto, seja qual atividade em família, próximo. Cada vez as famílias se distanciam dessa atenção, seja pela imposição do trabalho, do dia a dia, do ganha-pão, da correria, seja muitas vezes porque esse convívio já é tanto tempo que não se vê mais como renovar esses votos de alegria. Mas é importante. Esse distanciamento vai criando exatamente tristezas no lar. O desamparo aos filhos. Isso é uma relação que hoje em dia é muito difícil. Acho que nunca a gente teve um choque geracional tão grande quanto o atual. Não sei porque eu nunca fui adulto até então, nunca tinha tido filhos antes, mas eu vejo minha relação com o Felipe muito diferente da relação da minha mãe comigo e do meu pai comigo, visto que eles se separaram quando eu era muito jovem, tinha 2 anos, então eu sempre convivi com eles em separado, em 2 unidades familiares. Mas as relações dos pais com os filhos agora é muito diferente. E os filhos cada vez mais vivendo dentro da sua vidinha, do seu celular, da sua internet, dos seus joguinhos, cada vez mais distantes dos pais. É muito difícil para os pais quebrarem essa bolha, porque eles não têm eles não tiveram esse interesse, assim como os filhos têm. Então, a importância dos pais, afinal, como adulto, a nossa responsabilidade é cativar, não ao contrário. Então nós temos que, de alguma forma, interagir com esse mundinho deles. Ou tentar, de alguma forma, de forma carinhosa e amorosa, retirar ele deste mundo. Trazer ele mais para o convívio do dia a dia da família. É um desafio. Então a superficialidade do convívio é tanto do pai para com o filho, quanto do filho para com o pai. Essa realidade de frivolidade de vida é mútua. E o isolamento com parentes, é aí quando a gente estende essa superficialidade de vida em convívio familiar com os demais. Particularmente, quando eu estava lendo esse texto, eu me peguei, infelizmente, percebendo que eu tenho uma grande parte de meus familiares próximos que eu não tenho convívio nenhum. Mal e mal a gente se vê virtualmente num grupo de família. Não existe convívio. São pessoas que eu convivo durante 10, 12 anos, quase que semanalmente ou diariamente. E pelo distanciamento da vida, sumiu esse convívio. Faz parte, não prejugo a ninguém quanto a isso. Mas é uma questão de, se estivermos próximos, algum motivo há dessa proximidade familiar. Existe um interesse, uma questão muito prática da formação do núcleo familiar. Então existe essa importância. Esse isolamento demonstra que há laços de amor e de carinho que devem ser reconquistados, que devem ser reatados, repostos a sua condição original. Isolamento com parente gera muitas vezes que a gente só vai encontrar as pessoas no enterro de alguém. Infelizmente. Porque daí todo mundo se comove, visto o desencarne de alguém, e todas as pessoas vão se reencontrar naquele ambiente. E depois, faça-se um momento de luto, desassocie-se novamente, a unidade familiar, cada um vai para o seu canto, até o próximo reencontro. Ou no aniversário de família, uma coisa muito grandiosa, ou o desencarne de alguém. E o momento que a sociedade vive nessa superficialidade da vida, ela está quebrando 2 das principais leis da sociedade. Leis morais, a lei da sociedade e a lei da reprodução. A lei da sociedade é o último item sobre a família, né? A função da família. E a gente também tem a superficialidade da vida religiosa. E aí ele foi bastante astuto na forma com que foi escrita, porque o autor escreveu de uma forma que independe de sermos espíritas ou não.
Nós compreendemos que existe essa realidade do isolamento, superficialidade de convivência religiosa com todas as religiões. Nós temos muito mais adeptos e participantes do que atuantes e colaboradores. Então, quando a gente vive dentro do ambiente religioso de forma a não praticar ativamente essa fé, isso não ativamente nós somente aqui, mas sim em sociedade, nós estendemos esse conhecimento, esses preceitos de amor que somos aprendidos e estudados com a sociedade. Então a gente vive muitas vezes aqui, mas quando a gente precisa de colaboradores é muito difícil encontrar. Seja para formar um grupo de estudo, seja para perder uma atividade, seja na quinta-feira para vir atividades aos assistidos no ápice, ou numa outra atividade em horários externos, diferentes assim. Isso não é só no centro espírita, pessoal. Isso em todas as religiões. Por isso que ele tratou nessa sessão do livro sobre exatamente isso. As pessoas que vêm, convivem com esse ambiente, aproveitem, e é importante que venham, aproveitem, exatamente é isso que é dado e fornecido, mas existe um momento de despertar. E cada um de nós tem o seu momento, e não é importante nós julgarmos o momento de cada um, mas é importante também colaborarmos. E aí também existe a outra situação, né, que ele comenta no livro, e que não existe como adorarmos a dois deuses, né, a dois senhores, a Deus e a Mamon. Que são muitas vezes as pessoas que vivem a vida religiosa, mas no convívio diário da sociedade não é exatamente isso que pregam. Não é exatamente assim que convivem em sociedade. Aqui o ambiente é propício para sermos pessoas mais brandas, mais amorosas. Aqui o ambiente nos permite termos mais educação, mais compreensão. Mas na hora do vamos ver, para demonstrarmos que somos verdadeiros espíritas, é a sociedade. É o dia a dia, é o despertar antes do horário do relógio acordar e ajudar o filho a se trocar porque ele está atrasado. É esse momento em que somos verdadeiros espíritos. Na obrigação de sermos melhores. E muitas vezes não somos. Então a gente é religioso até a necessidade bater e nós não nos conseguimos impor. Nós caímos, erramos, mas estamos aprendendo. E nessa situação, então, a gente está esquecendo a lei da adoração, na parte 3, capítulo 2. E outra situação de superficialidade da vida é consigo mesmo. E essa é a que mais me tocou. Particularmente porque a gente vive na vida e a gente percebe que a vida ela parece imensa. Particularmente quando a gente é jovem, a gente imagina que a vida é infinita, que todo o tempo do mundo. E com o passar do tempo as coisas vão se acelerando, a vida vem chegando, os filhos vêm chegando, a família vem chegando, as cobranças vêm chegando, e aí você percebe que olha o teu rosto e passaram os seguintes 5, 30 anos. Parece bobo. Eu achava isso. E aí, quando a gente se percebe, a gente tem inúmeras situações de vida e dificuldades, defeitos, que a gente tem que aprender a viver, a conviver e aprender. E aí que a gente vai perceber quando a gente tratar exatamente disso. A gente tem que nos conhecer. Ou melhor, a gente tem que saber quem a gente realmente é. A gente se esconde de quem a gente realmente é. A gente adora lembrar das coisas boas que a gente tenta fazer. Mas se a gente tivesse a consciência de lembrar as coisas que a gente fez, a gente ia se sentir muito culpado. E graças a Deus não vivemos em remorso por causa disso, porque não lembramos. Graças a Deus. Porque nós iríamos viver em extrema confusão. Nós iríamos sempre estar nos martirizando, entristecidos pelas coisas erradas que a gente fez. Mas a gente tem medo do que a gente realmente é. E a gente não é perfeito. Ainda bem que a gente tem essa consciência. E é importante exatamente mudarmos isso. A gente adora fugir do empate. A gente adora fugir do problema. Muitas vezes a gente precisa passar por essa dificuldade, esse problema. Faz parte da existência. O Alírio de Cerqueira Filho, no livro Jesus Modelinha da Família, ele é psicólogo e terapeuta familiar, e ele, no seu livro, trouxe alguns exemplos de convívio familiar doente. E um deles, até relatei na palestra que eu dei na semana atrás, de uma mãe que tem uma filha que faz tratamento psiquiátrico, ela tem alguns problemas, mas ela é uma moça jovem.
E ela quer sair com as amigas, ela quer festejar, ela quer aproveitar a vida da juventude dela, dentro da consequência dela. Até aí, não se tem nada de errado. Contudo, entretanto, ela usa a medicação, contra a buscática dela, e ela, às vezes, pega até cair. E aí temos um problema. O álcool e remédios controlados para a psiquiatria, que pode causar problemas para ela. E a mãe, para evitar o embate, o conflito, mesmo querendo dizer não, porque sabia que aquilo era errado, dizia sim e se culpava por isso. E foi a ter problemas de enxaqueca e de labirintite, foi procurar ele para ver o que poderia ser na terapia, e aí descobriu-se que, na verdade, ela estava doente, porque quando ela ia dizer não para a filha com amorosidade, ela dizia sim. E se culpava por isso, porque sabia que ela estava armando uma bomba relógio para a filha. Que a qualquer momento, a filha, de alguma forma, poderia ter tido algum problema, e ela era se responsabilizada como mãe por estar financiando a atitude errônea da filha. Então a gente adora fugir dos embates importantes da nossa vida. Nós adoramos empurrar os nossos problemas mais para frente. Claro que não é fácil viver a vida e estar em tribulação. Mas também nós não estamos sozinhos. Nós temos um anjo da guarda, nós temos o Santo Espírito que nos acolhe, nos dá o suporte. Nós temos a família, nós temos amigos, nós temos a oração que nos alivia, que nos traz esperança. Muitas vezes nos traz, em sono, em vigília, a resposta que ao amanhecer nos tranquiliza, mesmo inconsciente, estando lá, nós não lembramos, mas acordamos melhor. Então, quando a gente foge do problema, a gente está vendo a nossa personalidade, porque a gente não está vendo verdadeiramente o propósito que a gente veio. A gente veio para tentar nos melhorar, e nós fugimos disso. E obrigatoriamente, quando a gente tenta não nos conhecer e fugir das nossas dificuldades, dos problemas que vieram na nossa busca, exatamente por nós repararmos, nós estamos refreando a nossa evolução. Nós estamos esquecendo a nossa principal finalidade quando encarnados, que é progredir a perfeição. Nós estamos nos freando, permanecendo parado por 1, 2, 10, quantas encarnações necessárias, até que nós somos chamados a ter que, por obrigação, muitas vezes, nos melhorar. São pessoas que muitas vezes carregam por cima dessa existência alguma dificuldade, que elas não podem mais fugir dessa dificuldade. Porque ela teve que passar por essa dificuldade, visto que ela sozinha não conseguia vencer ela. Ela teve que trazer consigo algo mais, muitas vezes uma dificuldade, ou a proximidade de algum parente que ela cantava em não querer conviver de forma mais ostensiva, para não mais fugir dessa dificuldade. E lembremos, para nunca esquecer que essa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, capítulo 17, no Centro de Perfeitos, os bons espíritas, que ele comenta: reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Esforços. Nós ainda temos más inclinações. O que nos torna bons espíritas é os nossos esforços melhor. A gente não vencemos nas nossas dificuldades. Nós não somos nem perto de perfeito. Nós, diferente dos demais, estamos reconhecendo os nossos erros. Já é o primeiro passo para nos melhorarmos. O segundo é, dada a vinda desse problema, não tentamos fugir. É difícil. Nunca, em nenhum momento eu vou admitir que ela vai ser fácil na vida. Mas a gente tem que tentar lutar. E no momento, então, que nós vivemos em superficialidade conosco mesmo, nós estamos esquecendo de duas das leis morais, que estão lá na terceira parte dos Espíritos, que é a lei do progresso e da perfeição moral. E aqui, pessoal, o livro nos traz mais um ensinamento a partir da parábola do semeador. Eu vou ler ela, depois eu vou só comentar um trecho especial que ele transcorre no livro. Então, acho que quase todo mundo lembra, mas eu vou ler ela na íntegra rapidinho. Então, parábola do semeador. Aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram,
porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu nos pinheiros, e estes cresceram e se abafaram, e as abafaram. Outras, finalmente, caíram em terra boa e produziram frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. São Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Então, ele trata que o semeador traz a todos nós a oportunidade da vida, mas semeando as oportunidades. Muitas vezes, quando a gente vive 100% da superficialidade, é tal como caísse no caminho e nada tivesse abordado, porque nós não estamos ainda em condições, em preparo para ouvir essa mensagem e internalizá-la. E a gente nem percebe a mensagem. Ainda é aquela pessoa que vive superficialmente na vida toda a encarnação. Já no segundo momento, então, existem as pessoas que vivem como nós, na superficialidade, aos poucos tentando se melhorar. Então, cai a semente, entra perto. Então, a terra é pedregosa. Então, nós, a terra, ainda não estamos preparadas para receber esse fruto. Ela até brota com bom ânimo, nós percebemos que estamos agindo errado, que devemos agir de forma melhor, mas aquela força de vontade interna ainda é repelida pelas nossas más inclinações, pelos nossos erros, e nós não conseguimos perseverar e desistimos. Já um outro momento, já uma terra um pouco melhor, ela até chega a germinar, mas as tribulações da vida externa, os erros que já não são parte da terra, então não são parte de nós, vêm ao nosso encontro e nós não conseguimos resistir e desistimos. Já no decorrer da evolução, estamos já bem amparados, bem treinados e conhecidos, já estamos prontos para frutificar. E aí já conseguimos viver mais com consciência, não mais uma superficialidade macia na parte importante da vida. Então a gente tem um resumo claro aqui, pessoal. Na vida, nós temos sempre caminhos a explorar. Sempre tem uma escolha para fazer. Viver sem importância, um dia depois do outro, sem devida atenção, sem dar devida importância aos outros, à família, aos amigos, ao trabalho, a nós mesmos. Ou tentar, de alguma forma, rever nossa vida, nossas ações, reconduzir nossas ações, nossos caminhos para tentar viver com atenção, com calma, carinho e compreensão para uma vida mais digna. Uma nos levará para o atoleiro que nós nos encontramos muitas vezes. Outra, um caminho um pouco menos tortuoso, que também muitas vezes nós nos desviaremos e voltaremos a atolar logo adiante, mas aos poucos, indo à frente. Então, em 1 Coríntios, a gente tem aquela premissa que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, as nossas escolhas devem ser amparadas sempre não somente pelo que convém, mas sim pelo que edifica, o que nos permite nos tornarmos pessoas melhores e ser o exemplo para aquelas outras pessoas que estão conosco. Exemplo de bem, exemplo de amor, exemplo de respeito, exemplo de carinho, de compreensão. Não basta nós nos melhorarmos. Nós temos que ser um amparo para aqueles que querem também melhorar, estão à nossa proximidade. Porque eles, se não estão prontos para melhorar, nós podemos dar o exemplo. Mas parte delas querer. Nós não podemos impor a força. Nunca existiu isso. E aí, então, a gente tem que estar lá no momento que ela quiser melhorar. Então, pessoal, para isso, hoje era isso. Muito obrigado pela atenção a todos. Todos possam se sentir tranquilos. Espero que todos tenham gostado da palestra e se sintam mais tranquilos, mais em paz. E não esqueçamos que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, trabalhemos com amor, com carinho e respeito, porque assim nós vamos conseguir ser cada dia melhores. Obrigado. Agradecemos, então, meus amigos, essa palestra tão maravilhosa, tão grandiosa, né? E que possamos levar como reflexão para dentro das nossas vidas, do nosso cotidiano, o progresso. Andarmos em luz, seguirmos em paz,
seguirmos no caminho do bem. Agora vamos partir para o fim do nosso trabalho, fechando os olhos do corpo físico. Senhor Jesus, contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cândido fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Queridos irmãos, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nesta seara divina. Neste sábado chuvoso, e nós aqui cheios de coragem para o nosso crescimento, que possamos nos sentir mais leves, mais suaves, com o nosso coração em tranquilidade, com nossos pensamentos elevados ao nosso Pai eterno. Jesus, obrigado por cada coração que pulsa dentro deste ambiente fraterno. Dai-nos, ó Pai, dias de luz, dias de vida, dias de conquistas, que tenhamos um anoitecer tranquilo e sereno, um amanhecer de domingo feliz, uma semana abençoada e próspera, cada um em busca do seu pão, da sua vida, do seu crescimento e das suas escolhas. Como foi dito na palestra, a vida é feita de escolhas, meus queridos irmãos. E se formos pensar fundo a fundo diante da nossa vida, tudo é escolha. Que saibamos pisar as plantas dos nossos pés em solos fortes e férteis. Que possamos ser de verdade. Que possamos secar lágrimas, abraçar os que sofrem, os que choram. Que possamos crescer a nós mesmos, amando-nos primeiro, para aí sim estendermos as mãos para os que necessitam de nós. Estamos caminhando em prol do progresso. Que não desistamos, que sigamos em frente, confiantes de que já somos uns afortunados por estarmos aqui diante desta doutrina magnífica que nos dá força, que nos acolhe e que nos transforma diante de um livre-arbítrio de escolhas. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, meus queridos irmãos. Que Jesus os abençoe. Que possamos ser, a cada segundo de milésimo de batimentos, pessoas melhores. Fica o nosso carinho, fica a casa aberta à disposição de todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Como é bom ter vocês aqui. Como é feliz termos o mesmo intuito de vida, de sonhos e de progresso. Obrigado, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que assim seja. Queridos amigos, aos irmãos necessitados do passe, que possam aguardar em silêncio, em oração. E aos demais irmãos, que a paz do Divino Mestre os acompanhe e uma feliz noite.